Olha, todo mundo conhece a história da crucificação na Sexta-feira Santa e da ressurreição no domingo de Páscoa, não é? É quase um fato estabelecido. Mas, e se a gente olhar direitinho nas Escrituras e descobrir que a contagem do tempo aponta para uma história bem diferente? Hoje, vamos mergulhar fundo nas evidências bíblicas que, olha só, desafiam essa tradição que a gente conhece tão bem. Para a gente entender essa cronologia alternativa, o nosso roteiro de investigação vai ser o seguinte. Primeiro, vamos colocar lado a lado a tradição e a profecia. Depois, vamos decifrar o que significa exatamente 3 dias e 3 noites. Aí, a gente vai analisar uma evidência crucial, a dos 2 sábados. Com isso em mãos, reconstruímos a linha do tempo e, no final, vemos como tudo se encaixa perfeitamente. Certo. Então, o ponto de partida de toda essa análise é um conflito bem direto. De um lado, a tradição popular da Sexta-feira Santa, e do outro, uma profecia bem específica feita pelo próprio Jesus. E aqui já encontramos o problema central. Vamos fazer uma conta rápida. Do fim da tarde de sexta-feira até a madrugada de domingo, a gente tem uma noite, um dia inteiro e mais uma noite, certo? Isso não são 3 dias e 3 noites. A matemática pura e simples não fecha. E isso é muito importante porque, quando pediram um sinal, a resposta de Jesus foi única e extremamente específica, ligada ao profeta Jonas. Repare bem na frase. Ele não disse no terceiro dia, mas sim 3 dias e 3 noites. Esse era o único sinal oferecido para provar sua identidade. Então, se esse sinal não fosse cumprido à risca, a credibilidade de tudo estaria em jogo. Então, como a gente resolve esse quebra-cabeça? Bem, a chave para destravar tudo isso está em um detalhe que muitas vezes ignoramos: como o tempo era contado naquela época. E aqui vem a primeira grande peça. Para nós, o dia vira à meia-noite. Mas na contagem bíblica, um dia começa no pôr do sol. É isso mesmo, a noite vem antes da parte clara do dia. Só essa mudança de perspectiva já altera completamente a nossa forma de contar os dias da semana da paixão. Se a gente pensar nisso, 3 dias e 3 noites são, literalmente, 72 horas. A profecia não estava falando de um tempo aproximado, de mais ou menos 3 dias. Era para ser um cumprimento exato, literal, do único sinal que Jesus deu. Ok, agora a gente chega na pista que, para muitos, é a que vira o jogo. A evidência que realmente desbloqueia essa cronologia. A maioria de nós pensa em um sábado naquela semana. Mas e se na verdade tivessem sido 2 sábados? Pois é fundamental entender que existiam 2 tipos diferentes de sábado. Um era o sábado semanal, ou do mandamento, o 7º dia, sempre fixo. O outro era o sábado cerimonial, um feriado anual, um grande dia, ligado à Páscoa, que podia cair em qualquer dia da semana, numa quinta, numa terça, enfim. E a prova disso está num aparente conflito nos evangelhos, que na verdade é a solução. Olhem só o que as mulheres fizeram. Lucas nos conta que elas prepararam as especiarias e depois descansaram no sábado. Ok. Só que Marcos diz que passado o sábado, elas foram comprar os aromas. Peraí, como elas compraram algo que já tinham preparado? Parece uma contradição, né? Mas a única forma disso fazer sentido é se houvesse um sábado, depois um dia útil no meio e aí sim outro sábado. Certo. Agora que temos essas peças, o dia começando no pôr do sol, às 72 horas e os 2 sábados, podemos finalmente reconstruir a linha do tempo daquela semana. Vamos ver como tudo se encaixa. A crucificação e o sepultamento acontecem na quarta-feira, perto do pôr do sol. Com o pôr do sol, começa a primeira noite. A quinta-feira inteira se torna o primeiro sábado, o cerimonial. Isso libera a sexta-feira como um dia útil, quando as mulheres compraram as especiarias. Depois da sexta, vem o sábado semanal. E então, no pôr do sol de sábado, completando exatas 72 horas, acontece a ressurreição. E essa ideia da ressurreição no sábado ao entardecer tem um respaldo muito forte. O Evangelho de Mateus é o único que descreve o momento do evento. Ele diz que, no fim do sábado, quando já estava começando o primeiro dia da semana, houve o terremoto e o anjo removeu a pedra. A ressurreição já tinha acontecido. Quando as mulheres chegaram no domingo de manhã, o túmulo já estava vazio há horas. E o mais incrível é que essa nova linha do tempo não se baseia só numa interpretação dos evangelhos. Ela é confirmada por outras profecias e até por cálculos de calendário. Séculos antes, o profeta Daniel escreveu que o Messias seria cortado, ou seja, morto, na metade da semana, e que sua morte poria um fim à necessidade de sacrifícios. Anotem essa informação: metade da semana. Agora, vamos pensar.
Qual é a metade de uma semana de 7 dias? Se a gente considerar o ciclo bíblico, que começa no domingo, a metade da semana é quarta-feira. Bate perfeitamente com a cronologia que acabamos de montar. Mas a prova final, talvez a mais impressionante, vem do próprio calendário hebraico. Usando cálculos históricos, é possível reconstruir o calendário daquela época. E o que eles mostram? Que no ano 30 DC, o mais provável da crucificação, o dia 14 de Nissan, dia da Páscoa, caiu exatamente numa quarta-feira. E o dia 15, o sábado cerimonial, numa quinta-feira. É uma confirmação matemática. Mas e aquele versículo em Marcos que parece dizer que a ressurreição foi no domingo? Muita gente usa isso como objeção. Acontece que tem um detalhe fundamental. Os manuscritos originais da Bíblia não tinham pontuação, nem vírgula, nem ponto, nada. Isso foi adicionado muito tempo depois pelos tradutores. Olhem só a diferença que uma vírgula faz. A tradução comum diz: "E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu." Isso faz parecer que ele ressuscitou e apareceu no mesmo momento. Mas, se reposicionarmos a vírgula de acordo com o contexto geral, a frase fica: "E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu." Perceberam? Ele que já havia ressuscitado no sábado, apareceu no domingo. Isso não só resolve a contradição, como harmoniza toda a narrativa. Então, no final, a gente fica com uma pergunta importante. Se o único sinal que Jesus deu para validar a sua identidade foi, especificamente, permanecer 72 horas no sepulcro, qual o peso de termos a cronologia exata? Talvez não seja só uma questão de acertar o dia da semana. Se a profecia dos 3 dias e 3 noites era o sinal, seu cumprimento preciso não é só um detalhe. É, na verdade, a fundação sobre a qual toda a autenticidade da história se apoia. Fica a reflexão sobre a importância de investigar os detalhes das Escrituras, e não apenas seguir a tradição.